Olá, tudo bem com você? Eu estou aqui para gravar esse vídeo mais uma vez, para compartilhar com você uma mensagem de esperança, uma mensagem de renovo, mas sobretudo um alerta. Um alerta sobre os últimos dias. Lá em Joel 2, 28, a palavra do Senhor declara: E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. E em cima dessa palavra, deste versículo, eu quero compartilhar com você algo que o Senhor está nos mostrando, nos alertando sobretudo para a igreja de Cristo nessa terra. Esse vídeo é para você. Então para tudo, presta atenção, ouça até o final, medite nisso que eu vou compartilhar com você e ore ao Senhor para que Ele venha te visitar, para que Ele venha te responder, para que Ele venha em teu socorro. Amém? Glória a Deus. Então, amados, a semana passada, da terça para quarta-feira, eu tive um sonho. Na minha concepção foi uma visão, porque eu sabia que o meu corpo estava em repouso na cama, mas eu não estava ali, eu estava em outro ambiente, como se tivesse ido visitar um outro lugar. E então eu interpreto isso como uma visão de Deus. E nessa visão, eu e minha família, meu esposo, minha filha, chegávamos em um local onde tinha um prédio muito moderno, altíssimo, o que demonstra que a gente estava numa cidade bem grande. E todo preto, cheio de blindex, né? Uns prédios bem modernos, bem bonitos mesmo, tal como estes que a gente vê em filme. E nós subimos até a cobertura deste prédio. E lá estavam reunidas diversas pessoas. E eu vi muitos pastores. Era uma conferência. E por que você sabe que eram pastores? Né? Porque eu via eles com a Bíblia na mão. E eles estavam lendo, conversando, né, trocando ideias. Eu e minha família estávamos com roupas claras, bem claras, beijinhas, clarinhas, tão bem clarinhas de roupa. Azulzinho, bem claro, bem próximo do branco. Mas as outras pessoas que estavam nessa conferência estavam todas vestidas de roupa escura, terno, gravata, né? E roupas escuras. E de repente chega o palestrante desta conferência. Um homem muito, mas muito bem vestido, com uma eloquência incrível, que falava com uma convicção, de uma forma assim toda cristalina mesmo, sabe? Ele falava e a plateia se empolgava e as pessoas se alegravam e todo mundo ficava naquele espírito assim de comunhão com aquele homem, né? E aquele homem de fato ele era alguém assim que tinha muita convicção no olhar, na postura. Só que no meu coração eu falava para mim mesma, falava assim, por que eu não estou gostando de estar aqui? Por que eu não estou gostando deste lugar? Porque este homem fala coisas que convencem a todos, mas eu não estou convencida de que o que ele está falando é a verdade. E eu trocava ideia com meu marido, com a minha filha, e nós estávamos assim angustiados, né, sem entender o que estava ocorrendo naquela conferência. E de repente eu olho para a porta da onde eu entrei, né, naquela conferência, e eu vejo a presença de Jesus naquele lugar. Jesus ressurreto, com um vestido totalmente de linho branco, com as mãos perfuradas. Né? É a mesma visão que eu acredito que tenha sido a de Maria Madalena, quando encontrou com ele após a ressurreição. E quando eu olho para Jesus, eu percebo que de trás daquele homem que estava falando,
tinha um espelho que saiu de um painel. E quando eu olho para aquele espelho, eu vejo um dragão horroroso, eu vejo Satanás. E aí eu percebo de que se trata do anticristo. E eu fico completamente aflita e falo para minha família, falo assim, nós precisamos fugir daqui. Ele percebeu que nós não gostamos do que ele está falando, ele percebeu que não nos seduziu e ele vai nos matar. Nós precisamos fugir, fugir. E nós descemos, né, até o estacionamento. O nosso carro era o pior de todos em qualidade, né? Era um carro bem furrecado, velho mesmo. Meu Deus, montamos no nosso carro e eu falo para o meu marido, eu falo assim, nós precisamos buscar a minha mãe. E ele fala, não vai dar tempo. Eu falo assim, não, mas nós precisamos passar para buscar a minha mãe. E tá bom, então vamos. Aí eu chego lá, não sei como, minha mãe estava sabendo que ela precisava fugir comigo. E ela já estava com a mala de roupa pronta, ela estava com a roupa, a cesta, uma malha cheia de mantimentos, água, fruta, comida, né? Coisa de mãe, preparando essas coisas, mas também assim um alerta, né? Que nós temos que nos preparar mesmo, né? Em todos os sentidos. E aí nós fugimos. E quando nós fugimos, nós encontramos, nós fomos parar num lugar muito descampado, que tinha funcionado ali algum centro médico, isso eu tenho certeza. E aí, quando nós paramos ali e nós nos abrigamos nesse antigo centro médico, tinha um homem já bem idoso e com o cabelo todinho branco e a roupa dele era uma camisa meio avermelhada e ele estava sendo perseguido, ele estava sendo muito questionado, ele tinha que apresentar muitos papéis, ele tinha que se justificar de todas as formas para dois homens vestidos completamente de preto. Eu falei assim, gente, esse homem vai morrer. Esse homem vai morrer, ele está sendo perseguido e nós precisamos fazer alguma coisa, né? Mas eu não sabia o que fazer, eu fiquei atônita, parada, sem saber o que fazer. E de repente aquele homem se vira para mim, me chama para eu ir lá próximo dele. E ele fala, conta para estes homens que eu sempre fui uma pessoa boa, que eu sempre fiz tudo correto, que eu nunca defraudei ninguém. E eu olho para aquele homem e no olhar dele é como se ele estivesse dizendo, olha, esse é o código, esse é o código. E eu não entendia absolutamente nada. Eu falava assim, mas se eu mentir, eu também vou ser pega. Eu não posso mentir. Eu tenho que contar a verdade. Mas se eu falar que eu não conheço, ele vai ser morto. Senhor, misericórdia, o que nós vamos fazer? E aí me vem um pensamento que eu deveria responder. O que eu respondi, eu olho para os homens de preto e eu falo para eles, assim, vamos, se ele está falando, não foi assim não, deixa eu lembrar certinho, é que são muitos detalhes, ai Jesus, me ajuda. Então eu olho para aqueles homens e falo assim, olha, eu não conheço, verdadeiramente eu não conheço este homem, mas se o que ele está falando para vocês é que ele nunca defraudou, e eu nunca fui defraudada por ninguém, eu nunca fui enganada por ninguém, e ele está falando que ele nunca defraudou ninguém, e ele está falando que ele me conhece, então ele está falando a verdade. Porque de fato eu nunca sofri nenhuma espécie de prejuízo causado por qualquer pessoa. E nisso, aqueles homens vão embora, porque não tem mais como acusar aquele senhor. E eu acordo, o sonho se encerra aí, na nítida impressão que nós íamos prosseguir nos escondendo, nós íamos prosseguir por um lugar deserto, por sei lá, não sei aonde, mas nós íamos buscar refúgio em regiões desabitadas. Isto era um fato. E o que eu quero compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo este vídeo? Nós estamos muito próximos do tempo do fim. Nós estamos muito próximos do tempo do fim, mas muito próximos mesmo. E quando eu tive essa visão, eu interpreto como uma grande visão, porque eu lembro todos os detalhes, eu lembro a cor, eu lembro o rosto das pessoas, eu lembro o local, lembro tudo.
ficou muito claro para nós de que o anticristo, ele vai falar com tanta paixão, com tanta convicção, e ele vai ter uma aparência tão bonita, ele vai nos seduzir. E a igreja vai, infelizmente, a igreja institucional, ela vai cair. A igreja institucional vai ser seduzida pelas coisas do mundo, pelo poder que tem nesse mundo. E você pode olhar para as instituições e você vê tantos interesses, né? Pessoas querendo ser destaque, pessoas querendo ser influência, pessoas querendo fazer da igreja o degrau para subir um pouco mais na carreira, né? Nós vemos isso nitidamente acontecendo nos dias de hoje, mas no tempo próximo, que eu não sei quando vai ser, isso vai acontecer de verdade. E a instituição, a igreja, ela vai estar fadada a se aliançar com o anticristo. Então, por favor, não tire os olhos de Jesus. Como nessa visão, quando eu olhei para Jesus, eu compreendi todas as coisas. E eu fui instruída e capacitada para sair daquele lugar, para ir procurar refúgio em outro lugar. A minha família não estava completa, irmãos. Na minha visão não estava completa, faltava muita gente. E isso é um alerta de que por mais que a gente pregue, por mais que a gente testemunhe, tem pessoas que simplesmente estão com a mente cauterizada, com o coração completamente endurecido, e eles não vão acreditar. Eles vão sofrer, né, na grande tribulação. E agora eu vou te contar um alinhamento de pensamento que é meu, é particular, é meu. A tomada de Jerusalém, a reconquista de Jerusalém pelo povo judeu, data de 1967. O Senhor Jesus predisse que a geração da figueira, quando a figueira florescer, a figueira é Israel, quando aquela figueira florescesse de novo, aquela geração não passaria assim, sem o ver vindo novamente pela sua segunda vez. E Jerusalém, e sem Jerusalém, Israel não floresce. Israel precisa estar na posse de Jerusalém. Isso aconteceu no ano de 1967. 1967 mais 70 anos, que é a geração, em média, de uma geração. É por volta do ano, né? É por volta não, é cravado, 2037. Está próximo, meu irmão. No meu coração eu sinto isso. E o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e todos os homens que conviveram com Jesus Cristo na sua primeira vinda, eles falam para nós ficarmos alertas porque o Senhor logo vem. O Senhor logo chega, logo é Maranata. Então, querido, se apegue a Deus, olhe para Jesus. Olhe nitidamente para Jesus, não tire os olhos fixos dele. Tenha muita comunhão com o Espírito Santo. Leia as Escrituras e peça todos os dias para que você não seja enganado, para que você não seja contado entre aqueles que vão dar crédito e vão cair, vão ser seduzidos. Lembra lá do Gênesis? Eva foi seduzida pela serpente, porque a serpente disse coisas falaciosas e enganosas, mas que eram boas de ouvir. Como nessa visão. Igreja, se desperte. É tempo de nós nos unirmos cada vez mais. É tempo de nós realmente vivermos aquilo que Jesus espera de nós. Unidade, comunhão e pregação do Evangelho. Tem tantas pessoas para nós ganharmos. E nós estamos seduzidos pelas coisas deste mundo. Desperta, igreja. Em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus.